Olá, quarto ano! Eu sou a professora Thaís Badaró, da Unidade Vila dos Teles, e hoje nós vamos trabalhar o capítulo 4 de Matemática, dando continuidade ao nosso conteúdo. No capítulo 4, fala do cálculo mental, calculando mentalmente e completando sequências. Neste capítulo, vamos aprender como realizar o cálculo mental com as 4 operações, perceber a importância da tabuada para a execução dos cálculos, além de aprender a fazer estimativas e completar sequências. Iniciaremos com o cálculo mental na adição. Os cálculos mentais são usados para facilitar e agilizar no momento de fazer a conta, de ser feito o cálculo. O objetivo é obter o resultado mais rápido, corretamente. Como o nome já diz, você vai fazer o cálculo mentalmente. É uma maneira mais fácil e rápida de fazer os cálculos. Em vez de contar no dedo, fazer no papel, no quadro, você vai usar a sua mente. Para isso, é muito importante que a gente estude sempre, saiba a tabuada, porque ela vai ajudar a agilizar, facilitar esse cálculo. Existe mais de uma maneira de chegar ao resultado. Há diversas estratégias que podem ser usadas para calcular as operações propostas. Então, a gente vai aprender, vai ver diversos modos que a gente pode realizar esses cálculos mentais. Aqui a gente tem a Nina. Ela está pensando como ela vai resolver mentalmente essas continhas. Agora a gente vai ajudar a Nina a resolver algumas contas dessas usando o cálculo mental. Vamos observar que o cálculo mental pode ser mais fácil se uma das possibilidades, decompor o número mentalmente. Vamos entender melhor com o exemplo. O exemplo é 130 mais 80. O que a gente vai fazer? Vamos decompor o menor, o 80. 80 é a mesma coisa que 70 mais 10. Então, a gente vai pegar o 130 e somar com 70 para completar a centena. Logo, vai dar 200. 130 mais 70 vai dar 200, completando a centena. Depois a gente soma os 200, que foi o resultado do 130 mais 70, aos 10 que estava sobrando, resultando 210, que é o resultado da nossa conta inicial, 130 mais 80. Então, essa forma aqui é a decompondo o número. 80, que é igual a 70 mais 10. Aqui a gente soma o 70 com 130, completando a centena, que é sempre mais fácil a gente completar a centena. E restou 10. A gente soma com os 200, dando o resultado final, 210. Agora a gente tem outras maneiras que vamos ver. Essas são outras maneiras que podemos também utilizar para calcular mentalmente. Trocar as ordens dos números. 130 mais 80 ou 80 mais 130. Tanto faz, desde que o resultado seja correto. Começar do maior número. 250 mais 40. Aqui eu boto 250 mais 50, eu sei que vai dar 300. O 300 eu diminuo 10 e vai dar 290, que é o resultado de 250 mais 40. Eu peguei o maior, somei, completando a centena, e depois eu diminuí pela diferença, porque a gente tinha que somar com 40, então sobravam 10. Eu diminuí e deu o resultado, 290. Somar de 10 em 10, quando for múltiplo de 10. 250 mais 40. Pode ser 250 mais 10, mais 10, mais 10, mais 10. 4 vezes, resultando 290. Podemos visualizar tendo um entendimento melhor na reta numérica. Aqui a gente tem uma reta numérica que vai crescendo de 50 em 50 unidades.
E vamos resolver aqui 320 mais 10. Para ser mais fácil, vamos transformar o número em uma centena exata. Como a gente já viu, a gente facilita assim, transformando a centena em exata, terminada em zero. O número é 320, mas vamos botar 300 e fazer e somando de 10 em 10, porque ele é um múltiplo de 10. Então, 300 mais 10, mais 10, mais 10. Por que 3 vezes? Já que é 320. 20 é 10 mais 10. E eu vou somar o outro 10 que já era da nossa conta. Então, vai ficar 300 mais 10, mais 10, mais 10, que dá 330, o resultado da nossa conta. A dica, como eu estou sempre falando, é transformar o número em uma centena exata, em 300, 200, 100 e assim vai. Assim, o cálculo torna-se mais fácil, principalmente se a operação for de subtração. Nessa, devemos diminuir, primeiramente, a quantidade necessária para tornar a centena exata. Aqui, 270 menos 50. Vamos aqui transformar na centena em exata. Vamos tirar 70 do 200 e vai virar 200. 70 menos 50 é 20. A gente pegou esse 70 aqui e diminuiu do 50, que já está na nossa conta. Logo, 200, que a gente transformou em centena exata, mais 20 vai resultar o valor da primeira conta, 270 menos 50. Logo, 270 menos 50 dá 220. Vamos agora ver como trabalhar na tábua de regularidades. Como a gente pode perceber aqui, a gente tem uma sequência que vai aumentar de 10 em 10. 10, 20, 30, 40, 50, 70, 60, enfim. Ela vai até o 100. E aqui ele está aumentando de 100 em 100. Então, na tábua de regularidades, quando ela vai na horizontal, ela aumenta de 10 em 10. E na vertical, ela aumenta de 100 em 100. Percebemos que a tábua de regularidades, nas fileiras horizontais, o número da esquerda para a direita cresce de 10 em 10 unidades. E da direita para a esquerda, ele diminui de 10 em 10. Como vimos, ele cresce de 10 em 10 na horizontal ou diminui, se a gente voltar. Agora, as colunas verticais, elas crescem de 100 em 100 unidades, de cima para baixo. E, ao contrário, diminui 100 unidades. Aqui no jogo de dardos dos Luquinhas e Torugo, conseguimos usar a tabela para calcular mentalmente o resultado dos jogos dos meninos. Aqui, a gente pode perceber que tem a tabela, né? Na coluna vertical. E ela vai, aqui ó, diminui. A gente pode usar aqui a tabela para calcular. Mas também tem maneiras mais fáceis, ó. O dardo do Luquinhas mais o dardo do Torugo. 250 mais 250. Logo, 500. Por que a gente sabe? Porque 25 mais 25 é 50. É só a gente acrescentar a centena, a gente acrescenta o zero. Então, 250 mais 250, 500. 250 mais 500, 750. 350 mais 350, 700. 750 mais 750, 1.500. 500 mais 500, 1.000. Percebem que esses cálculos a gente consegue fazer com as dezenas, com as unidades. É só a gente acrescentar. Por exemplo, 5 mais 5 a gente sabe que é 10, mas nós estamos trabalhando com centena. Então, 500 mais 500 vai dar 1.000. Multiplicação e divisão.
Quando falamos em calcular o dobro, já sabemos que multiplicamos por 2. Ou seja, dobro é vezes 2. Quando falamos em triplo, multiplicamos por 3. Ou seja, triplo é vezes 3. Já sabemos que todo número multiplicado por zero, o resultado sempre vai ser zero. Até porque nada vezes nada vai ser nada. E que todo número multiplicado por 1 é igual a ele mesmo. Aqui os exemplos. 0 vezes 6 igual a 0. 7 vezes 1 é igual a 7. Todo número multiplicado por 1 é igual a ele mesmo. Todo número multiplicado por 0 é igual a 0. Essas regrinhas a gente já conhece, tem tempo. Quando multiplicamos um número por 10, acrescentamos um zero à direita. Ao multiplicarmos um número por 100, acrescentamos 2 zeros à direita. E ao multiplicarmos um número por 1000, acrescentamos 3 zeros à direita. Aqui os exemplos. 2 vezes 10, 20. 5 vezes 100, 500. 3 vezes 1000, 3000. Quando dividimos um número por 10, retiramos um zero. Olha só, vamos perceber. Quando a gente multiplica, a gente acrescenta o zero. Quando a gente divide, a gente diminui, a gente tira o zero. Então, quando dividimos um número por 10, retiramos um zero. Ao dividirmos um número por 100, tiramos 2 zeros. E ao dividir por 1000, retiramos 3 zeros. Aqui os exemplos. 500 dividido por 10 dá 50. Nós tiramos um zero. 4.000 dividido por 100 dá 40. Tiramos 2 zeros. 8.000 dividido por 1000 dá 8. Tiramos os 3 zeros. Quando a gente pega essas regrinhas, quando a gente entende, é muito mais simples, muito mais fácil a gente resolver. Só conseguimos sucessos nesses resultados pois sabemos as tabuadas. Lembra que eu falei lá no começo do vídeo? É muito importante a gente estudar, a gente saber a tabuada. Estudar a tabuada sempre é o melhor caminho para o cálculo mental. Então, para a gente ter um sucesso no cálculo mental, a gente tem que estar estudando, tem que estar tomando a tabuada. Saber a tabuada é fundamental para o nosso dia a dia. E não somente para a realização de cálculos. Para saber as horas, por exemplo. A gente usa a tabuada em diversos lugares e às vezes a gente não percebe. O relógio é um exemplo disso. O relógio analógico, ele utiliza a tabuada do número 5. Os minutos. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55. E a gente sabe que quando completa a hora inteira é 60. Podemos observar que algumas sequências formadas pela multiplicação de um número pelos números naturais de 1 até 10 chamamos os fatores nessas sequências de múltiplos desse número. Podemos observar as sequências. A gente já começa a perceber que existe uma sequência tabuada, ela é uma sequência que vai acrescentando daquele número. E essa sequência dos números naturais de 1 até o 10, nós chamamos de múltiplos. Esses números são múltiplos. Por exemplo, 4, 8, 20 são múltiplos de 2 e de outros números também. Se a gente perceber na tabuada, a gente vai entender melhor. Agora vamos para a divisão. Aqui o Torugo e a Beca estão pensando: quantas vezes o 6 cabe em 48? E a Beca tá, qual é o número que multiplicado por 6 dá 48? A gente consegue perceber que a semelhança do pensamento da Beca e do Torugo, os dois estão pensando
em resolver uma divisão com a multiplicação, que é a maneira mais simples de resolver a divisão mentalmente. A gente descobrindo aqui o 48 dividido por 6. Quanto será que dá? É só a gente pensar o contrário. Qual número, igual a Beca pensou, que multiplicado por 6 dá 48? Logo, a gente lembra da tabuada do 6. 8 vezes 6 é igual a 48. Então, 48 dividido por 6 dá 8. E assim, na divisão, por diante, é só a gente sempre pensar no contrário. Qual número que multiplicado por esse dá esse resultado? E assim a gente vai fazendo estimativas. Nina e Theo estão conversando sobre estimativas. Vocês sabem o que é isso? Sabe o que é estimar? A Nina está falando assim: hoje eu nadei 4 idas e 4 voltas na piscina do clube. Aí o Theo falou: quantos metros tem a piscina? A piscina tem 14 metros. Então, cada ida e cada volta tem aproximadamente 30 metros. O Theo perguntou quantos metros ela nadou, né? Aí ela falou: se pela minha estimativa cada volta tem quase 30 metros e 4 vezes 30 dá 120, então eu nadei aproximadamente 120 metros. Que legal, assim é bem mais rápido. Pela conversa a gente consegue compreender e entender um pouco melhor o que é estimativa. Estimativa é fazer um cálculo aproximado. A Nina ela não sabe quantos metros tem a piscina, então ela aproximou o resultado. E aí ela fez o cálculo e o resultado é aproximadamente. Quando a gente fala de estimativa, nós sempre vamos usar o aproximadamente. Agora nós vamos falar da sequência numérica. Essas formas geométricas estão em sequência nas ordens e nas cores. Ó, começamos pelo quadrado, círculo, triângulo, quadrado, círculo, triângulo. E segue a sequência: quadrado, círculo, triângulo, quadrado, círculo, triângulo, até ela terminar. E ela também está na sequência de cores: vermelho, amarelo, azul, vermelho, amarelo, azul. Na segunda linha, quadrado, círculo, triângulo, quadrado, círculo, triângulo. Aqui já tem uma alteração nas cores, não estão mais na mesma sequência. E aqui continua a sequência. Vocês conseguem perceber e completar essa sequência? Como a gente já viu, elas estão em sequência, as formas geométricas. Essa primeira linha aqui estão na sequência as formas e estão na sequência as cores. A segunda as formas e a terceira também. As cores estão alterando. Aqui percebemos que o círculo continua com a mesma cor. Então, ele vai seguir a sequência sendo azul. Então, vocês entenderam o que é sequência? A sequência nada mais é do que manter um padrão, mantendo sempre o mesmo padrão. Na sequência numérica, acontece o mesmo, porém com números, quantidades e etc. Estes números seguem o padrão até o fim da sequência. Aqui a gente vai ver no nosso exemplo, com as estrelas. Elas formam uma sequência de quantidade. Aqui nós temos 4 estrelas. Aqui nós vamos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ela cresceu em 4. Vamos ver se a sequência vai continuar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, a sequência continua?
essa sequência cresceu de 4 em 4 unidades. As estrelas seguem uma sequência numérica, aumentando de 4 em 4. 4, 8, 12 e assim por diante, se tivesse mais estrelas aqui. Então, vamos relembrar. Cálculo mental é obter o resultado dos cálculos rápido e corretamente. E nunca esquecendo a tabuada, sempre estudando a tabuada, porque ela vai nos ajudar a obter um cálculo corretamente mais rápido. E esse é o objetivo do cálculo mental: obter o resultado dos cálculos rápido e corretamente. Estimativas: cálculos que obtêm resultado aproximadamente. Nós vamos aproximar o número para dar aquele resultado. Sequência numérica: quando os números seguem um padrão, formando assim uma sequência. E é isso, quarto ano. Até a próxima!